Vamos agora ao nosso quinto passo dos 10 passos para o sucesso, o convite. Em verdade, quero tratar deste passo em 2 tópicos, contactar e convidar. E aqui eu me sinto numa responsabilidade ainda maior, pois sei da tamanha importância deste quinto passo. Posso afirmar, sem medo de errar, que todos os grandes líderes dessa indústria, todos, sem exceção, dominaram a habilidade de convidar. Isso mesmo, a habilidade. Afinal de contas, ninguém nasceu sabendo convidar. Não existe uma predisposição ou algum fator genético que faça com que essas pessoas tenham mais sucesso do que outras na hora do convite. É simplesmente treino, técnica e aprimorar a cada dia mais esta habilidade. E como te disse antes, os maiores líderes da indústria com certeza a dominaram. E quanto a você, será que seria interessante você dominar essa habilidade? Será que dominando essa habilidade faria muita diferença no seu negócio? Te garanto que sim, faria total diferença. Bom, então vamos falar primeiramente sobre as diferenças de contactar e convidar. Tenha em mente que contactar é muito diferente de convidar. E já te adianto, nem todo mundo que você contactar, efetivamente, você vai convidar. Daniel, mas como assim? Eu não entendi. Bom, deixa eu ser mais claro e definir alguma coisa. Contactar é o ato de encontrar alguém, telefonar, conversar ou qualquer outra forma de comunicação que você pode ter com aquela pessoa, onde nesta conversa você identifica se a pessoa está preparada ou não para ser convidada. Exatamente, preparada. Digo isto porque nem todas as pessoas estão buscando uma oportunidade. Nem todas as pessoas querem mudar de vida. Algumas pessoas querem simplesmente continuar na sua zona de conforto. Daniel, e como eu descubro se eu devo convidar ou não um contato? Bom, a princípio, devo dizer que não há regra específica. A princípio, se você quiser, pode até convidar todas as pessoas que quiser. Nada o impede. O máximo que você ouviria seria um não. Mas cremos que quanto mais você convidar pessoas que estão buscando por algo, mais eficaz será seu trabalho. Usamos a seguinte premissa. No marketing de rede, estamos procurando pessoas que estão procurando por algo. Pessoas que realmente estariam dispostas a investir tempo e energia em uma oportunidade a fim de melhorar ou mudar de vida. E para resumir, a diferença básica entre contactar e convidar é a seguinte. Contactar é o ato de se comunicar com uma pessoa, bater um papo, saber dos seus interesses. E não importa se o contato é o seu melhor amigo ou então alguém que você tenha conhecido naturalmente na rua. O que importa é que durante esse bate-papo você consiga captar informações sobre aquela pessoa e descobrir suas características e ambições. Já convidar é diferente, é um passo à frente. Significa literalmente convidar o seu contato para assistir a uma oportunidade de negócio, no caso a Rinode, seja ela em uma reunião 1 a 1, reunião caseira, APN ou etc. O convite é um compromisso formado, onde existe um horário e local específico para tal encontro. Você chamou a pessoa para conhecer a oportunidade. Mas você pode me perguntar, Daniel, como saber se eu convido ou não um contato? Bem, como eu disse, você até que pode convidar todo mundo, mas se convidar pessoas que realmente estão procurando por algo, você será muito mais eficaz e poderá concentrar seu foco nelas. Para saber isso, temos algumas perguntas qualificadoras. São perguntas que, quando respondidas pelo seu contato, te darão a ideia se ele deve ser convidado ou não. Vamos a um exemplo prático para você entender melhor. Você encontra um amigo seu de longa data, o Marcos. Vocês já não se falam pessoalmente há cerca de 2 anos. Seu contato com ele é no máximo uma curtida ou outra em publicações das redes sociais. Então, primeiramente, o que eu tenho para te falar é o seguinte. As pessoas e a amizade que você tem por elas são mais importantes do que um convite para negócios. Isso mesmo, as pessoas são mais importantes. Então, primeiramente, tire da cabeça e da sua boca toda e qualquer vontade desesperadora de já sair falando do seu negócio Rinode. Controle-se, não convide ainda, não force a barra. Garanto que chegará a hora certa de você fazer isso. Afinal de contas, vocês não se veem há 2 anos e é muito válido bater um papo, saber como está a família, o lazer, os amigos. E aí sim, naturalmente, em algum momento da conversa, assuntos como emprego, salário, crise, oportunidade irão aparecer. Normalmente aparecem com uma pergunta do tipo: mas e aí, você está trabalhando com o que mesmo?
E às vezes nem é você que faz a pergunta, seu próprio contato poderá fazer a pergunta a você. Quando esse tipo de pergunta surgir, neste momento você tem um sinal. Todas as informações ditas depois daquilo serão de extrema importância para você. Muitas vezes, o próprio Marcos, seu contato, pode te falar que não está com o melhor dos salários, ou que talvez não tenha tempo para família ou lazer, ou qualquer outra dica útil que poderá te ajudar num convite. Mas Daniel, agora há pouco você falou de perguntas qualificadoras e eu não me esqueci. Tudo bem, vamos falar delas agora. Depois de alguns minutos conversando com o Marcos, talvez você já tenha uma boa noção se ele deve ser convidado ou não. Mas fazendo as perguntas qualificadoras, você terá certeza. Então você pode virar para o Marcos e fazer a primeira pergunta qualificadora. Marcos, vi que você não está satisfeito por completo com o seu salário. Você tem interesse em fazer uma nova renda? Uma renda adicional que possa somar ao seu orçamento e te ajudar a realizar alguns sonhos? E talvez até se tornar uma renda principal. Você pode me dizer, Daniel, esta é uma pergunta muito óbvia. Todos vão responder que sim, mas com a minha experiência no multinível eu te garanto, não é uma pergunta óbvia. Algumas pessoas estão simplesmente acomodadas e não querem nada para a vida delas. Agora mesmo, muitos e muitos amigos meus mais próximos me vieram à memória, onde não importa quantas vezes eu fizer essa pergunta a eles simplesmente responderiam, não Daniel, eu não quero algo novo para a minha vida, eu já estou bem do jeito que eu estou. E por que é importante você identificar isso? Para justamente evitar de gastar tempo com pessoas acomodadas. Bem, mas o Marcos, assim como muitas pessoas, vão responder que sim. Sim, Daniel, eu queria algo novo que eu pudesse ganhar mais. E às vezes eles ficam tão entusiasmados que emendam com outra pergunta. Mas do que se trata? O que seria esse negócio? Independentemente se ele te fez essa pergunta ou não, você deve partir para a segunda pergunta qualificadora. Mas antes dela, peço a permissão para dizer que, como eu, Daniel, procedo antes de fazer a segunda pergunta qualificadora. Um método particular meu. Antes dela, eu ainda faço outra pergunta, como complemento à primeira pergunta, desde que, é claro, eu tenha ouvido um sim como resposta. E sim, a pessoa está interessada em uma nova renda. Então, como complemento à primeira pergunta, eu questiono. Mas Marcos, e de quanto seria essa renda que te interessaria? Qual o seu número? Quanto a mais no seu orçamento você gostaria de ganhar para melhorar de vida ou até, quem sabe, mudar de vida? Marcos, qual o seu preço? Bom, perguntar o preço da pessoa pode até parecer estranho, mas garanto que para quem está ouvindo essa pergunta, naquele segundo, o cérebro dela entrará em euforia. Uma mistura de entusiasmo com dúvidas, com cálculos matemáticos para saber qual seria o seu valor ideal. E acredite, só de ela imaginar um valor ideal, é como se o cérebro dela já se considerasse dentro do negócio. E isso é muito bom para você. Suponhamos então que o Marcos disse, olha Daniel, acho que o meu valor ideal seria R$3.000. R$3.000 a mais no meu orçamento, eu resolveria muitos problemas. E aqui vai uma dica para você. Independentemente da resposta ou do valor que o Marcos te falou, ou que o seu contato te falou, você já parte para a segunda pergunta qualificadora. Marcos, você estaria disposto a investir 1 ou 2 horas do seu dia para ter essa fonte de renda? 1 ou 2 horas do seu dia para ter estes R$3.000 a mais mensais que você tanto precisa? Se ele responder algo do tipo, não Daniel, eu não tenho tempo para nada, sou muito corrido, se eu tivesse 1 hora a mais do meu dia, eu descansaria, nada me faria trabalhar mais, mesmo que eu ganhasse mais. Neste caso, então eu te digo, você não precisa convidar o Marcos, pois ele só queria dinheiro se fosse de graça, mas não está disposto a investir tempo. Agora, se o Marcos, assim como muitas pessoas, respondessem, sim Daniel, eu estaria disposto a investir 1 ou 2 horas do meu tempo. Para ser bem sincero, meu tempo é muito corrido, mas por R$3.000 a mais, eu investiria esse tempo. Veja no exemplo que nas duas situações ele tem pouco tempo. Então, tempo não é uma desculpa. Quem quer, consegue. Mas no segundo exemplo, ele estava disposto a investir tempo. Então, neste caso, você faz o convite para o Marcos. Vou dar um exemplo. Poxa Marcos, que ótimo! Então eu preciso te apresentar algo. Como está seu tempo na quinta às 12 horas, horário do almoço? Ou na sexta às 19h30? Então espere ele responder. Se ele disser, quinta eu estou apertado, mas sexta eu estou livre, então você termina o convite. Ótimo!
quero que você na sexta-feira venha até a minha casa, onde eu e meu sócio estaremos discutindo sobre o negócio, e eu queria que você conhecesse. E veja bem, o exemplo aqui foi de convite para uma reunião caseira, mas poderia ser para uma reunião 1 a 1 ou mesmo apresentação aberta. Então Marcos vai aceitar ou não o seu convite, e quase que 100% das vezes ele vai te perguntar: mas Daniel, que negócio é esse? Não dá para adiantar algo? Se você for surpreendido com uma pergunta dessa, você pode responder de diversas maneiras, como por exemplo: olha Marcos, gostaria muito de te adiantar algo, mas é quase impossível, visto que eu tenho muitos números e gráficos para te mostrar, e só com palavras seria complicado. Até porque muito da parte do negócio é visual, você precisa ver. Mas olha, te garanto que se você me der um tempo, com calma, para explicar o projeto a você, eu garanto que você não irá se arrepender. Uma coisa que eu posso te adiantar é que dá realmente para ganhar um ótimo dinheiro e de qualidade, com segurança e solidez. Ou qualquer outra pergunta que o Marcos te fizer, você deve fazer o possível para escapar e não oferecer informações demais. Muitos consultores pecam por não se controlarem e acabar falando demais. Falam tanto que matam a curiosidade do contato, que pensará que já sabe tudo e não terá motivo nenhum para estar na próxima reunião e vai achar uma desculpa para faltar. Já outros pecam por falar de menos ou simplesmente porque não convidam ninguém. Então, existem dois extremos, falar demais e falar de menos. Em algum ponto entre esses dois extremos está a perfeição. Em algum ponto entre falar demais e falar de menos encontra-se a maneira mais adequada de fazer o convite. Bom, mas nessa parte cabe a você, durante a sua caminhada, ajustar seu ponto pessoal de sucesso. Às vezes você falará demais, às vezes você falará de menos, mas com o tempo você certamente terá dominado a habilidade de convidar com maestria. A partir de agora, vou dar alguns exemplos de convite e gostaria que você prestasse bastante atenção. E antes de fazer isso, gostaria de adicionar mais uma dica minha que eu uso em meus convites pessoais. Normalmente, eu contacto a pessoa de diferentes maneiras. Pessoalmente, pelo Facebook, por telefone, num encontro casual, não importa. Lembrando sempre que contactar é diferente de convidar. Por exemplo, pelo Facebook, tenho um amigo em minha lista que não falo há algum tempo. Não tenho mais os seus contatos, mas tenho ele adicionado em meu Facebook. Como eu faria para contactá-lo ou convidá-lo? Eu o contactaria sem medo algum, mas antes me certificaria sempre de criar pontos de contato, para quando eu contactá-lo parecer o mais natural possível. Pontos de contato são técnicas sutis de aproximação, para que quando você contactar efetivamente a pessoa, parecer ser mais natural. Por exemplo, você não fala com ele há algum tempo, mas que tal por 1 ou 2 dias, antes de contactá-lo, curtir uma foto dele no Facebook, ou até comentar se você se sentir confortável, criando uma aproximação sutil. Então, no segundo momento, no outro dia, você o chama no privado dizendo: e aí Lucas, tudo ótimo? Quanto tempo? Naturalmente, ele te responderá, e obviamente, você não falará nada da Rinode com ele ainda. Você pode bater um papo, perguntar como estão as coisas, contactar. E no final, você pode dizer, por exemplo: escuta, Lucas, eu estou com uma agenda nova em meu celular e não tenho seu número. Poderia pegá-lo para eu te adicionar no WhatsApp? Normalmente, a pessoa te passará o contato. E não importa se você já tenha ele na sua lista ou não. Sempre peça, porque depois você tem uma desculpa para chamá-lo no WhatsApp dizendo: olha, eu estou te adicionando. Então, você criou mais um ponto de contato. Eu, Daniel, particularmente, amo os pontos de contato, que eu mesmo batizei com esse nome. Eles facilitam muito, para que na hora que você contactar uma pessoa, parecer ser mais natural. E grave isso, para o cérebro humano, quanto mais natural, melhor. Quanto mais humano, melhor. Tudo o que for extremamente robótico, o subconsciente tem a predisposição de não aceitar. Então, não seja um robô. Vou dar um exemplo que ocorreu comigo há poucos dias sobre pontos de contato. E aí você vai entender melhor como eles funcionam. Na minha lista tem um jovem, bem qualificado, com 4 estrelas. Há um bom tempo eu não falava com ele, facilmente 2 ou 3 anos, mas eu queria contactá-lo e quem sabe cadastrá-lo.
Pensei eu posso chegar e chamar ele no chat do Facebook, sem problema nenhum. Uma conversa amiga não teria problemas. Mas eu queria que fosse algo mais natural. Então eu resolvi criar pontos de contatos por 2 dias, 48 horas, até eu efetivamente contactá-lo. O primeiro passo era entrar no Facebook dele, ver algo recente que eu realmente achasse importante e curtir uma publicação ou outra, e quem sabe até descobrir algum tema que ele estivesse envolvido na atualidade, como crise política, futebol ou algo do tipo. Este rapaz tinha acabado de lançar um vídeo falando sobre questões políticas do nosso país. Ali eu vi uma oportunidade de criar um vínculo. E mesmo não concordando com tudo que ele dizia no vídeo, eu curti, pois admirei sua personalidade e atitude. E obviamente, aquela curtida e aquele comentário do vídeo daria a sensação de aproximação, para que quando 24 horas depois que eu contactasse, o cérebro dele entendesse como mais natural, pois tinha acabado de ver uma curtida minha e um comentário meu no seu vídeo anterior. E foi isso que eu fiz. Cerca de 24 ou 48 horas depois, eu contactei. Chamei ele no privado do Facebook e falei: "Fale, meu amigo, tudo ótimo? Como estão as coisas?" E ele falou: "Cara, tá tudo ótimo." E eu disse: "Parabéns pelo vídeo que você fez. Vejo que sua opinião política é muito importante. O Brasil precisa de jovens como você." E aí o papo foi indo, até que nós chegamos naquele belo ponto. "Mas cara, você está trabalhando com o quê?" E daí você já sabe as técnicas que nós aplicamos. Resultado disso, um dia depois, estávamos sentados no shopping, fazendo uma reunião 1 a 1, onde eu mostrei o plano na Rinode. Resultado: ele se cadastrou e começou a desenvolver o negócio. Então, de um contato que já estava literalmente frio, pois eu não falava há 2 ou 3 anos com ele, eu criei pontos de contato, uma curtida no Facebook ali, um comentário no vídeo ali, e criando sempre pontos de contato, até chegar a hora de eu efetivamente contactá-lo, convidá-lo e finalmente cadastrá-lo. E a partir deste momento, vamos nos dedicar a alguns exemplos de como convidar e principalmente como não convidar. Pois te garanto que a maioria dos convites mal sucedidos não é porque a pessoa esqueceu de falar algo certo, mas sim porque ela falou tudo de errado. Anote algumas regras de ouro para todo convite bem sucedido. Eu divido estes pontos em 5 nuncas e 5 sempres. 5 nuncas são 5 coisas que você nunca deve falar num convite. E 5 sempres são 5 coisas que você sempre deve fazer num convite. É claro que algumas vezes tem algumas exceções, mas não pense nas exceções, pense na regra. A maioria das vezes você deve seguir esses princípios. Antes de tudo, vale uma dica: prefira sempre convidar de forma mais humana possível. Como assim? Vou dar um exemplo. Prefira sempre convidar pessoalmente a convidar pelo telefone. Prefira sempre convidar pelo telefone a convidar pela internet. Na verdade, eu quase nunca convido pela internet. Eu posso até contactar pela internet ou gerar pontos de contato. Mas para fazer o convite em si, em outro momento, eu ligo para a pessoa e faço o convite. Vamos agora aos 5 nuncas que você nunca, definitivamente nunca deve fazer no convite em via de regra. Primeiro, nunca falar que é Rinode. Nunca falar sobre a Rinode. Isso a pessoa vai descobrir na apresentação de negócio. Segundo, nunca falar que é marketing multinível, não há necessidade. Número 3, nunca mostrar o plano pelo telefone. Lembre-se, o telefone é para você contactar e convidar, e não para mostrar o plano. Quarto, nunca ligue desanimado. Gente, você tem uma oportunidade milionária. Como é que você vai convidar alguém para uma oportunidade milionária estando desanimado? Então nunca ligue desanimado. Quinto, nunca demorar no convite. Como eu disse anteriormente, não é para mostrar o plano, o convite deve ser curto e objetivo. Vamos agora aos 5 sempres. São 5 coisas que você sempre deve fazer para ter um convite bem sucedido. Primeiro, sempre ligar de maneira confiante, motivado. Ah, Daniel, mas você já falou que eu não tenho que ligar desmotivado. Então, se eu não estou desmotivado, obviamente eu estou motivado. Não necessariamente. Nem toda pessoa que está desmotivada necessariamente está motivada. O que eu quero te dizer é o seguinte: você tem que ter muita motivação e confiança. Não é euforia, não é histeria, mas apenas confiança na voz e motivação. Segundo, sempre ser educado e respeitoso. Saber se a pessoa está podendo falar. Se
certa vez, por exemplo, um amigo meu passou por uma experiência muito desagradável. Ligou para alguém quando a pessoa estava num velório de um ente querido. Acabou que meu amigo, por não saber se a pessoa estava num bom momento, se apressou em convidar e forçou tanto a barra que perdeu a amizade, pois quis convidar no momento desapropriado. Terceiro, sempre ligar em pé. Faça a experiência. Faça uma ligação sentado ou deitado e faça uma ligação em pé. Você vai ver que em pé você passa muito mais naturalidade e motivação. Quarto, sempre agendar um compromisso. Nunca esqueça de marcar data, horário e local do seu compromisso. Uma ligação sem isso é o mesmo que não ter ligado. Quinto, sempre ser natural e profissional, pois tem pessoas que simplesmente seguem script. Pegam algum texto na internet sobre convite e, como de uma maneira robótica, começam a ler o convite. E claro, a pessoa é seu amigo, ele vai logo perceber que alguma coisa está errada. Visto isso, vou citar algumas histórias que presenciei durante a minha carreira, e muitas foram até comigo mesmo. Na primeira vez que eu fui convidar alguém, por exemplo, foi mais ou menos assim. Olá fulana, aqui é o Daniel, tudo ótimo? Você já ouviu falar de Rinodê? Não! Puxa, Rinodê é incrível, você pode ganhar mais de 10 mil por mês, ou até 500 mil, você pode ganhar uma Range Rover Evoque, ir pra Bora Bora, cruzeiros anuais com tudo pago. Então a fulana, quase que como sufocada, me perguntou assim, mas Daniel, como assim? Calma, não estou entendendo nada. E eu disse, veja bem, você não entendeu, é uma empresa de cosméticos, quase 30 anos, você tem 100% de lucro na revenda, e blá, 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 derramei todas as informações do plano para ela. Bom, daí você já imagina, eu cometi inúmeros erros neste convite. Primeiro que eu mostrei o plano por telefone, falei o nome da empresa, matei a curiosidade dela, acabei com a bateria do celular e os meus tão valiosos e poucos créditos da época acabaram. Eu até que liguei motivado, mas fiz todos os passos errados dos 5 nuncas. Agora vou contar uma história que aconteceu não comigo, mas com uma pessoa muito próxima a mim enquanto ela fazia o convite. Primeiramente, ela estava sentada, cabisbaixa. Ao saber que tinha que convidar, ela liga para o contato, conversa e na hora do convite faz mais ou menos assim. Pois é, fulano, eu tenho uma oportunidade muito boa para você. Você está disposto a conhecer? Olha, eu garanto que é uma oportunidade muito boa. Pode mudar a sua vida assim como mudou a minha vida. Bom, eu não sei se você dormiu ao ouvir este convite, porque foi péssimo. As palavras não foram tão ruins, mas a entonação e a desmotivação prevaleceram, e o contato não aceitou o convite de ir à reunião. Agora, outro exemplo interessante, simples, mas que funcionou, e este aconteceu comigo. Eram 19 horas, eu estava indo para a apresentação de negócios Rinodê num centro de distribuição na minha cidade. Então eu lembrei de um contato que eu ainda não tinha convidado efetivamente, o Camilo, meu amigo. Então eu liguei e convidei em cima da hora. Disse eu, olá Camilo, tudo bem? O que você está fazendo agora? E ele me disse, nada. Então eu falei, ótimo, posso passar aí para te pegar agora? Queria te mostrar um bom negócio, dá para ganharmos um bom dinheiro juntos. Tá a fim de ouvir? E ele disse, claro. E então eu fui lá, peguei ele e levei para ver o plano. Resultado final, cadastro. Para você ver, o convite foi simples, rápido e deu muito certo. Bom, nós poderíamos aqui dar muitos e muitos exemplos de convite, mas não há necessidade. O essencial, garanto que você já sabe. Existem também muitos materiais na internet em vídeos, ou da própria Rinodê, ou até mesmo do Seta. Mas não se alarme, o convite é simples. Basta você ter a orientação certa, que logo logo você dominará esta habilidade. Mas para finalizar, eu quero dar um último exemplo, que eu chamo de o falso sucesso. O falso sucesso é aquele convite que você tem a impressão que deu certo, mas na verdade foi um fracasso. Ouça isso. Um belo dia eu ligo para um amigo meu, Augusto, e faço o convite de maneira adequada, curto, direto e deixando-o muito curioso. E o Augusto até fala assim, Daniel, eu quero muito conhecer essa oportunidade. Pode contar comigo que quando tiver reunião eu vou. E daí eu digo, tudo bem cara, a gente marca, eu te ligo. E desligo o telefone. Você percebeu? Percebeu como eu matei o convite? Afinal, eu convidei ele para onde? Convite é para uma reunião, e reunião tem data, hora e local. E nós não marcamos e desligamos o telefone. Então, nunca desligue o telefone sem agendar uma reunião. Não importa quando, encontre uma data apropriada e marque um compromisso. Outro erro muito comum é que você até marca horário e local com a pessoa.
e ela confirma, entre aspas. E você acredita. Como assim entre aspas, Daniel? Vamos a alguns exemplos. Se a pessoa diz para você, Daniel, eu tenho 90% de chance de certeza de ir na reunião. Na verdade, o que ela está dizendo para você é, Daniel, eu não vou na reunião. Se a pessoa diz assim para você, Daniel, só vou pegar a minha esposa na faculdade e eu acho que dá tempo. Depois disso, eu passo na reunião com você. Na verdade, essa pessoa disse para você, Daniel, eu não vou na reunião. Se ela diz, Daniel, eu acho que dá para ir sim. Estou terminando de escrever o meu TCC aqui e eu acho que acabo cedo. Terminando cedo, eu vou lá. Adivinha o que essa pessoa disse para você? Daniel, eu não vou na reunião. Mas se a pessoa te disser, Daniel, eu tenho 100% de chance de ir na reunião. Eu vou nem que o mundo vai se acabar. Eu vou nessa reunião e não há nada que me impeça. Bom, aí eu te afirmo, das pessoas que confirmam presença na reunião, cerca de 50% comparecerão efetivamente. Esses são os números do nosso negócio. Bom, creio que com este áudio conseguimos passar a mensagem principal sobre o convite. É o segundo passo das atividades geradoras de renda. E vale lembrar o seguinte, treine muito e rapidamente dominará essa habilidade com maestria. Agradeço muito esses minutos ao seu lado, nos vemos nas próximas viagens e bons convites!